Você está feliz? Está abençoado? Cheio de expectativas? Foi diminuindo os amém? Por causa da expectativa? Oh, Jesus, eu estou muito feliz. Hoje é um dia feliz para mim. Estou muito feliz mesmo. Eu percebo que Satanás é muito sujo, né? Mas ele não consegue roubar a alegria do Espírito em nós. Aquilo que Deus faz é permanente, é eterno, é constante, é imutável, é inquebrável. O que Deus faz, o diabo não pode roubar. E os dias que você está feliz no seu coração, no seu interior, o diabo tenta roubar a sua alegria. Já aconteceu isso com você? Com poucas pessoas. Comigo acontece constantemente. O diabo quer roubar a alegria que o Senhor coloca no meu coração. Mas eu tenho aprendido cada dia a pôr em prática aquilo que eu já aprendi há muito tempo atrás. Nós não andamos por vistas, nem por circunstância, e não é um detalhe ou outro que pode roubar a verdadeira alegria que o Senhor colocou no meu coração e na minha vida. Então eu estou muito feliz hoje, porque nós vamos para Indaiatuba, porque é um marco para a vida da igreja. Tenho certeza de uma coisa, os irmãos lá em Indaiatuba estão encarando o dia de hoje como o dia do ano na vida deles. Não sei como é que você está encarando isso. Mas imagina, eles não têm um culto assim, com 450 pessoas. Eles não têm instrumentos musicais como nós temos. Eles não têm o irmão que está do teu lado. Olha aí para o irmão que está do teu lado. Mas mais do que isso, olha para frente e olha para trás. Olha quanta gente Deus pôs aqui para estar servindo com você. Eles ainda não têm. Então eles vivem uma realidade diferente. Ontem eu estava conversando um pouco com o Bauer, com a Flávia. A expectativa deles está a 1000. É a conferência deles para o culto de hoje à noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai suprir a expectativa dos meus irmãos lá. E nós teremos um tempo precioso lá. Amém? Não sei se você vai estar. Eu sei que muitos irmãos aqui estarão. Estamos indo mais ou menos uns de 65, 70 irmãos. Aleluia. Vamos fazer barulho lá em Indaiatuba. Glória a Deus. Depois, no final, eu queria gravar um vídeo de vocês, mandando um abraço para a igreja de lá. Amém? Posso? Eu não sei ser moderno. Né? Eu estava pensando no melhor jeito de fazer isso aqui. Acho que, no final, aí eu tento fazer algo parecido assim. Quero compartilhar com você uma palavra, porque um outro motivo da minha alegria é sempre cear. Se eu pudesse, acho que eu cearia todos os dias, porque a ceia para mim tem um significado enorme. A ceia para mim me traz memória de coisas preciosas. A ceia para mim me reafirma a aliança que o Senhor tem comigo e eu com Ele. A ceia para mim fala da maior demonstração de amor. E toda vez que eu lembro da maior demonstração de amor, eu fico cheio de vida. O meu coração realmente regozija. Eu espero que isso seja comunicado a você pelo Espírito, não por mim. Eu espero que a vida flua em nós pelo mesmo Espírito que habita em todos nós. Amém? Quero ler o texto de Lucas 14 com os irmãos para falar da grande ceia. Nós somos convidados para uma grande ceia e fazemos parte, muitos já fazem parte dela. Outros não fazem parte ainda, mas farão parte da grande ceia. E nós somos como servos hoje, aqueles que convidam outros para participar. Eu quero meditar também mais uma parábola do Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas 14, versículos 15 ao 24. Se puder projetar, é bênção. Se não, os irmãos me acompanham aí em vossas Bíblias. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa.
porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Você prestou atenção no que eu li? Glória a Deus. Eu quero ser bem breve no meu compartilhamento aqui com você hoje. Uma vez que a gente tem um tempo bem apertado, depois nós vamos ter um tempo de comunhão juntos, depois da ceia, cada um com a sua marmita. Quem trouxe marmita, diga amém. Olha aí os irmãos preparados, aleluia, glória a Deus. Quem vai dividir a marmita com o próximo? Ó, aí não diminuiu o amém, os irmãos são fervorosos, aleluia. Eu tenho certeza que esses momentos de comunhão, esses momentos de intimidade entre nós, produz vida de Deus. Quando nós como igreja compartilhamos tudo, compartilhamos o tempo, compartilhamos o carro, compartilhamos a comida, compartilhamos a roupa, compartilhamos o momento e o tempo que podemos passar juntos. Passar um dia inteiro como igreja, que é o que vai acontecer hoje, produz vida de Deus. É vida de Deus fluindo para todo lado. A Bandeirantes hoje vai ser impactada pela vida de Deus, que vai fluir de São Paulo até Indaiatuba. Você crê nisso? Para mim, eu creio de verdade, não estou fazendo frase de efeito aqui não. Aonde a igreja passa, tem um propósito, tem coração envolvido, tem... Como disse o Eliezer no início, nós não fazemos nada por fazer. Não é porque queremos alguma coisa, alcançar um objetivo pura e simplesmente, não. Há um propósito de Deus estabelecido debaixo dos céus e nós queremos estar sempre inseridos nesse propósito. Então, portanto, se comemos, para a glória de Deus o fazemos. Se investimos, fazemos para a glória de Deus. Se viajamos a Indaiatuba, fazemos para a glória de Deus. Se investimos no reino de Deus, o fazemos para a glória de Deus, nunca para a glória própria. Se estamos comungados como igreja, se nos reunimos numa manhã como essa, em 2 igrejas, glória a Deus, porque está todo mundo aqui hoje, ou boa parte dos irmãos está aqui, o fazemos para a glória de Deus. Não há pretensão de outro tipo de propósito em nós, a não ser glorificar o nome do Senhor, porque nós já recebemos muito da glória de Deus quando andamos nos caminhos do Senhor, quando temos intimidade com Ele, quando estamos sentados à mesa para a ceia, nós já estamos recebendo muito do Senhor. Quantos têm recebido muito do Senhor e podem dizer um amém por isso? Glória a Deus. A festa desta parábola foi uma festa dada. Diga para mim, uma festa dada. Ninguém precisou pagar nada. A primeira coisa que a gente vê com clareza nessa parábola é que a festa foi uma festa entregue totalmente de graça. Ninguém precisou comprar um convite, ninguém teve que levar um voucher, não teve que pagar valet na hora que chegou na festa, não tinha nenhum manobrista para cuidar do carro de ninguém, foi tudo dado. Eu lembro que eu vivi um pouco disso, a Deise falou para mim essa semana, e eu acho que foi essa semana mesmo, que ela passa uns dias, e isso acontece comigo também, a gente lembra do que a gente viveu na Coreia. Tudo, ou praticamente tudo que a gente viveu lá, foi dado. Dado. Os irmãos me chamavam para comer e dava. Os irmãos me chamavam para levar para algum lugar e dava. Os irmãos foram me buscar no aeroporto e me deram. Os irmãos, eu fazia tudo lá, eles davam. Aí chegou uma hora que tudo que eu fazia chorando. Porque a gente não está acostumado a pegar tudo dado assim. É muita graça, é muito favor. Você já viveu uma semana inteira da sua vida com alguém sempre te dando não, você não vai pagar não. Eu vou te... Não, isso você não vai... Não, mas eu quero comprar um chocolate. Não, eu vou te dar o chocolate. Ah, não, mas eu vou comprar um terno novo. Então tá bom, vou comprar um terno novo para você. Ah, mas eu preciso comprar uma casa nova. Acho que se eu falasse isso, eu ia me dar uma casa lá. Tudo. Você já passou por isso? Ainda não. Eu acho que poucos de nós passam por isso. De maneira natural aqui. Dado. Hoje em dia é moda fazer festa e cobrar dos convidados o convite. Por exemplo, quando você recebe o convite para uma festa, que é num restaurante, você já sabe, vai ter que pagar a sua conta, da sua família e do manobrista. E mais, e dos convidados que você leva, porque tem gente que vai para a festa e leva uns convidados a mais. Aconteceu isso já com você na sua festa? Então aí já livra um problema também, né? Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma parábola, de uma festa, de um Senhor que deu tudo. Diga comigo, deu tudo, a festa estava dada. Diga, deu tudo. Glória a Deus.
Ele mesmo, o Senhor, havia providenciado todas as coisas. E quando a gente está ouvindo ali, está tudo pronto, tudo preparado. Você só precisa ir convidar pessoas. Ir chamar os convidados. Na verdade, essa é a ordem do Senhor. E era uma grande ceia. Nos primeiros versículos que lemos, a Bíblia fala de uma grande ceia. A grandiosidade dessa ceia, mencionada aqui por Jesus, só uma coisinha para você. Para quem Jesus estava falando aqui, alguém sabe? A Bíblia fala no capítulo, acho que é no 14 mesmo, versículos antes, para você entender o contexto, ele estava numa casa de fariseus, de religiosos, e conversando com eles. E aí ele começa a conversar e falar com eles sobre a comida, e ele fala sobre aquela história de quando você chega num casamento, você não deve procurar os primeiros lugares, porque vai ficar constrangedor para você se você vem e senta nos primeiros lugares e alguém para o qual estava reservado aquele lugar chega depois de você. Aí o que o dono da festa faz? Meu senhor, por favor, o senhor pode sentar-se no lugar mais atrás que o dono desse lugar chegou? Então Jesus fala assim, não faça isso. É melhor que quando você chegar numa festa de casamento, sente-se nos últimos lugares. Porque se o dono da festa chegar para você e disser, meu senhor, tem um lugar um pouco mais à frente para você, sente-se lá na frente, você será honrado e exaltado. E aí ele escreve ali um versículo dizendo o seguinte, os exaltados serão humilhados e os humilhados exaltados. Jesus está falando com quem? Com os fariseus. Batendo um papo, conversando, mas é curioso, ele estava sentado à mesa com eles. Conversando com discípulos, certamente, mas os fariseus que estavam ali. E aí ele continua e fala uma coisa importante. Ele fala assim, olha, para vocês, e devia estar falando para um dos sinédrios lá, fala assim, ó, para vocês, quando vocês fizerem uma festa, não convidem pessoas ricas, ou que tenham muito recurso financeiro, porque essas pessoas poderão gerar no seu coração uma expectativa de recompensa pelo que você fez. Olha só o que Jesus está falando. Então, não faça isso. Porque quando você convida alguém de rico para a festa, o que vai acontecer? Você tem a expectativa que um dia que o rico der uma festa, convide você. Não sou eu que estou concluindo, está escrito no que Jesus estava falando. Então você fica na expectativa de que ele, por ser rico, vai te chamar para a festa dele também. Porém, é melhor que você convide cegos, coxos, aleijados e pobres para a sua festa. Por quê? Porque quando você faz isso, o seu galardão, que é o galardão do justo, está garantido na eternidade. E aí Jesus começa a falar disso que eu estou falando para vocês do capítulo 14. Então ele fala isso, aplica a questão da honra e da humildade dentro de um contexto de uma festa, e quem devem ser o alvo do nosso convite, porque no fundo, quanto mais ilustres são as pessoas que estão na nossa festa, mais valoriza a festa e a gente gosta mais, e vamos ser sinceros que isso é verdade. Normalmente, os aleijados pobres, os coxos, os cegos, são meio esquecidos. E eles mesmos nem gostam de ir à festa. Já vi muita gente pobre. Eu acho que eu não sei se eu fiz isso, porque eu sou meio cara de pau mesmo. Mas eu já vi muita gente pobre de recurso que não vai à festa porque não tem dinheiro para roupa. Alguém já viu isso? Eu não vou nessa festa porque lá é tudo chique. Meu Deus, Eliezer vai estar lá? Olha o terno dele. Eu tenho que... Não dá. Só para ir na festa eu vou gastar com figurino. Então eu não vou na festa. Então normalmente os pobres não vão na festa. Mas pobre gosta de uma festa. Não gosta? Eu gosto demais de festa. E em toda festa que eu vou, me convidam, eu vou. E seja ela de pobre, de rico, do meio termo, da classe média emergente, da classe média submergente, não importa, eu vou em todas. Eu nunca esqueço de uma festa, acho que foi a melhor festa que a gente foi do ponto de vista natural. Um lugar chique, assim que eu nunca fui num daquele. Chego eu de palio, que o manobista até olhou e falou, esse rapaz veio na festa errada. Né? E aí eu esqueci ainda de avisar ele, quando ele sai com o carro, começa, este veículo foi roubado. Chame agora a Car System. E eu rodeado de Mercedes e BMW, o que eu faço? O Car System sempre me denuncia. Fala lá, está um pobre. Há um pobre que não paga seguro, mas paga o Car System. Oh, Jesus. Mas eu lembro dessa festa que eu fui e me esbaldei. Comi de tudo. Tinha música boa, orquestra ao vivo. Era um casamento maravilhoso. De um diretor meu. Ele olhou para mim, eu era um dos seus trabalhadores. Acho que ele convidou a sessão inteira, a área inteira. Sessão é coisa bem de nós mesmo.
E todo mundo foi, ou boa parte das pessoas foram, e foi uma festa e tanto. Então, a gente gosta de participar de festa, e quando tem comida boa, é melhor ainda. E a gente gosta de estar junto, e a gente gosta de receber convites. Alguém aqui gosta de receber convites? Glória a Deus, é muito bom. Então, e os irmãos aqui, graças a Deus, eles são muito graciosos comigo. Eu sempre estou sendo convidado para festas aqui. Os irmãos devem perceber, né? Glória a Deus. Mas, qual foi esse convite que Jesus se refere na parábola de Lucas 14? A vida, irmãos, para essa festa, nós somos convidados para receber, apenas receber. Nós não somos convidados para trazer nada. Tudo está preparado. O Senhor, nessa parábola, convida e não exige nada de ninguém. Ele apenas, a única exigência é que as pessoas aceitem o convite que está sendo feito. Quando nós pensamos na salvação e na vida espiritual, na vida cristã, nós precisamos entender que tudo está pronto. Está tudo resolvido e o Senhor nos chama e nós aceitamos se queremos ou não. A salvação está pronta. Nós somos justificados por Cristo através da fé e isto está pronto. Nós precisamos só pôr em prática o quê? A fé. Você e eu não somos convidados para chegar nesta grande ceia, para dar alguma coisa. Não depende de mim, de você para isso. A paz já está disponível para quem senta-se a essa mesa. A saúde já está disponível. E a saúde é apenas uma migalha, segundo o que diz lá em Mateus. Mateus 15, versículo, os finais, 17, 18, quando Jesus fala da mulher cananeia. Ali acontece uma situação e uma mulher cananeia chega diante do Senhor e fala, eu preciso de cura para minha filha endemoniada. E essa palavra endemoniado quer dizer doente, pessoa doente da mente. Quando você vai olhar o original, pessoa que tem acessos de loucura. E a mulher estava desesperada, porque a Bíblia fala que a filha dela vivia a vida toda assim, estava caminhando para a morte daquele jeito. E ela pede, Jesus fala, não convém tirar o pão dos filhos e dar aos... Dar a quem? E aí ela fala assim, mas também das migalhas se alimentam os cachorrinhos, Senhor. E aí o Senhor olha para ela e fala, uau, mulher, que grande é a tua fé. Vai que a tua filha já está curada. Então, a gente vê que cura, seja de que natureza for, são só migalhas de pão. Cura para a nossa saúde são só migalhas de pão, segundo a analogia que eu posso fazer com esse texto. Eu não sei se você está enfermo e precisa de cura, mas eu quero dizer para você, isso é ínfimo, perto do tamanho do banquete de quem senta à mesa da grande ceia pode receber da parte de Deus. É muito pequeno. Ser curado de uma enfermidade é muito pequeno perto do pão que os filhos têm à sua disposição. Você tem muito mais. Você está com a possibilidade do comer do pão, ter uma mente transformada ao ponto de parecer louco para o mundo. Mas também de enxergar um mundo completamente louco para Deus. Eu compartilhava ontem com o Pedro, e a gente está em voga o assunto política, né? E a gente estava conversando um pouco sobre isso, e a gente acaba recebendo muita coisa, tem muita coisa que se despreza do que se recebe, a gente vê outras coisas que são verdadeiras, mas a gente sabe claramente os posicionamentos das principais pessoas, dos principais candidatos. E quando a gente fala do nosso posicionamento a respeito da vida que nós vivemos como cristãos, as pessoas acham loucura. Mas você sabe que eu estava pensando, e eu estava achando uma loucura completa, alguém desprezar o sangue de Jesus? Não parece uma loucura completa? E é mais doido ainda, alguém falar isso com a boca declaradamente, eu não preciso disso. Jesus foi só Jesus. Um homem bom e que viveu há 2000 anos atrás e morreu, mas isso não tem nada a ver comigo. Você já ouviu alguém dizer assim? Em momentos, em dias como esse, a gente vê mais. Eu já ouvido falar. E tem uma das pessoas que estão em campanha. Eu tenho que tomar muito cuidado, que eu não quero que você ache que eu estou fazendo campanha para ninguém. Mas uma das pessoas que estão em campanha de um desses grupos para presidente do nosso país, falou que, por exemplo, que quer acabar com o feriado cristão, porque uma vez que essa pessoa não é cristã, não precisa viver num país com feriado cristão, porque isso, inclusive, atrapalha a produtividade do país. Mas essa pessoa esquece que nós vivemos num país cristão. Não evangélico, mas cristão, onde todo mundo professa a fé de que crê que Jesus morreu aonde? No madeiro, foi crucificado, e que isso tinha, sim, a ver com a humanidade.
Aí quando eu ouço uma declaração dessa, eu acho loucura. Se ela acha loucura, eu viver para Cristo, viver por Cristo, e a minha vida se resumir a um propósito de vida por aquele que morreu e me salvou, se alguém pode achar isso uma loucura da minha parte, eu também tenho completo direito de achar que é uma completa loucura achar que você foi criado por nada, por uma explosão, um Big Bang, ou você evoluiu do macaco, ou sei lá, você está aqui, não sabe nem porquê, e não sabe para onde vai, e está vivendo a vida de qualquer jeito, achando que qualquer coisa serve. Não serve, nós somos criados para ter acesso às grandes bênçãos do Pai, e isso só se dá por intermédio do Filho. Não tem outra conversa. Então isso para mim é muito óbvio, muito lógico. Mas a Bíblia também fala que aqueles que de antemão escolheu, os predestinou para serem o quê? Filhos. E o Senhor também fala que Ele, antes mesmo da fundação do mundo, escolheu, nos elegeu os filhos e escolheu. E aí eu vou falar para você, aí explode de alegria dentro do meu coração, porque se tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que eu fui escolhido por Deus, sou salvo e posso sentar-me à mesa e participar da ceia com o Senhor. E quanto a você? Talvez você esteja me ouvindo e não tenha certeza de que é salvo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa buscar isso em Deus. Eu lembro de quando eu era bem jovenzinho, eu tinha dificuldade de crer e de acreditar piamente na minha salvação. Tinha dúvidas por uma série de motivos, mas eu sou completamente convicto disso hoje. Você é? Pergunta isso para a pessoa do teu lado, você tem convicção da tua salvação? Diga para ele ou para ela indiscriminadamente, está tudo preparado, o Senhor já fez tudo. Se você crer, você tem acesso a ela. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? O vinho novo, irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção no que já está preparado. O vinho novo do deleite, ele já pode ser bebido. O óleo da alegria já está servido. Já tem vida de Deus disponível. Basta apenas você aceitar o convite. A ceia não é para o futuro, a ceia é para ser tomada agora. Deus tem coisas para você no presente. Esse é um dos quadros, existe nessa parábola, um dos quadros mais entusiasmantes, se é que existe essa palavra, do Evangelho. Tem muitos quadros importantes e sérios do Evangelho e que me enchem de expectativa. Mas aqui é muito entusiasmante. Por quê? Porque num momento você é convidado e vem para sentar-se à mesa do Senhor sem precisar trazer nada. Mas num outro determinado momento você é um dos servos que é condutor do convite que o Senhor está fazendo para que outros tenham a mesma experiência que você já teve. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso, por quê? Porque num determinado momento eu sou perdido e sou completamente desgarrado, não tenho minhas convicções em Deus, tudo da minha vida vai de mal a pior, mas daqui a pouco eu como do Senhor, eu recebo da parte dEle, tudo isso que eu já falei para vocês que Ele já preparou, eu sou transformado e eu viro canal de bênção na vida de outros e sou como servos, saio pelos becos, pelas ruas da cidade, por todas as esquinas, saio a procurar aqueles que possivelmente já estão sendo chamados pelo Senhor nesse exato momento. E eu e você seremos canal de bênção de Deus. Talvez existem pessoas que acordaram desesperadas de manhã hoje, lá em Indaiatuba. E quando eles toparem com a gente de frente num parque, eles vão encontrar aquilo que vai saciar a sede deles para a vida eterna. Por quê? Porque você é um desses servos convidado a sair, a ir, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer lá na tua célula. Quando você convida alguém para ir lá, você é um desses servos. Não é entusiasmante essas facetas do Evangelho que num momento você não precisa de nada e no outro você tem tanto que você quer compartilhar? Isso é demais, isso é maravilhoso. Mas na parábola a gente vê 3 grupos, ou 3 pessoas que são representadas em grupos na igreja atual, que recebem um convite. O primeiro ele diz o quê? Ele vai e recebe o convite para ir para a grande ceia, e o que ele diz? Não posso ir. Por quê? Porque eu comprei um campo. Eu preciso ir vê-lo. Ué, alguém compra uma fazenda e vai ver depois o que comprou? Sim ou não? Você compra uma casa e vai ver depois a casa? Se o marido fizer isso, vai ter problema com a esposa. Não vai? Compra a casa e fala, amor querida, comprei a casa dos teus sonhos. Pode ser a mansão no Morumbi, você vai ter problema com ela, marido. Não vai funcionar.
Mas nem você vai comprar por telefone sem ver a casa. Então o que ele estava falando aqui? Estava rejeitando a festa. O segundo, ele fala assim, eu comprei 5 juntas de bois e preciso vê-las. Ué, alguém aqui compra carro e depois faz o test drive? Não, primeiro você vai lá e testa o carro. A não ser com o Danilo, que é filho do rei, senta à mesa e come do pão dos filhos. Mas é muito raro o caso em que alguém compra um carro e não sabe o estado, a condição, como é que está, se bateu, se não bateu, se anda, se não anda. É só para os filhos. Meu Deus, é muito favor de Deus. Mas normalmente, alguém aqui já comprou um carro assim? Pode até ser, né? Vocês não têm fé mesmo, hein? Mas normalmente a gente vai. Então o que ele estava fazendo? O que esse segundo estava fazendo? Desculpa, esfarrapada, não queria ir à festa. Tenho algo melhor para fazer. E o terceiro, acabei de me casar, por isso não posso ir. Aí você pode achar, por exemplo, jovens, que a lua de mel é uma boa desculpa, né? Que silêncio, hein? A lua de mel, pastor, né? Estou na lua de mel. Não, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você sabe a festa que vai ter, e mais, sabe quem te convidou, isso vira até motivo de mudar a data do casamento. Você fala, vou fazer a lua de mel mais tarde, vou fazer o meu casamento vai ser mais tarde, porque eu não posso perder essa festa. É maravilhoso saber que nós somos convidados para algo que é muito glorioso e que vai muito além daquilo que nós merecemos. Mas aí o Senhor continua, e a parábola continua. Quando os servos eles voltam e relatam as desculpas dos convidados, o que acontece? O Senhor fica o quê? Irado. A Bíblia fala que o Senhor fica irado. A gente precisa ter discernimento do que é a ira do Senhor. Na velha aliança, a ira do Senhor recaía sobre todo aquele que não obedecia aos mandamentos. Então, era comum as pessoas morrerem porque elas desobedeciam os mandamentos que foram entregues por intermédio de Moisés. Você já leu isso na Bíblia? Já aconteceu em diversas situações. Não havia graça manifesta. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, ele disse o seguinte, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, no Velho e no Novo Testamento, o Senhor tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Mas Ele manifesta a graça àquele que crê. Aquele que crê, ele manifesta a graça, porque ele não é homem para mentir. Então, no Novo Testamento, na nova aliança, onde que se manifesta a ira de Deus? É quando a gente está de fora desse amor. Está de fora, debaixo do favor de Deus. É quando a gente não está... É quando a gente rejeita a bondade de Deus pela nossa vida. Aí você prova de ira. Aí é vida terrível. Quando alguém resolve desprezar o sacrifício, o amor, a festa que o Senhor preparou, ele experimenta de ira, experimenta de sofrimento, experimenta de uma vida muito amarga. Quantos me entendem? Digam amém. Então o Senhor ordena que os servos saiam a procurar o quê? A mesma coisa que ele tinha falado para o fariseu convidar. Pobres, o que mais? Aleijados, cegos e coxos. Vai buscar esse tipo de gente por todo lado. Aleijados e cegos são pessoas que têm dificuldade de caminhar. Um porque não vê, o outro é porque se vê não consegue chegar. Não é verdade? A dificuldade é redobrada. Há um grande movimento que eu sou totalmente a favor e acho que tem que se pensar muito nisso mesmo, para que a mobilidade dentro da cidade seja o mais facilitada possível, para que as pessoas tenham o máximo de independência possível. Essas pessoas, normalmente, as pessoas que têm necessidades especiais, se sentem muito fragilizadas. Tudo elas dependem de alguém. São, em alguns casos, e muito tempo atrás, muito tempo não, talvez há uma década atrás, até uma década atrás, muito dependentes como crianças, de todo mundo para fazer tudo. Não pega um ônibus sozinho, não sobe não entra numa casa porque só tem escada, ou num estabelecimento comercial porque só tem escada. Mas hoje em dia você anda no metrô e você vê cegos, há muitos cegos andando de metrô sozinho, já viu? E andam mais orientados que muitos que vêm. Não, é verdade. Impressionante. Aqui, ó, tuc, 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 tuc. Eu peguei muito metrô e vi muito isso. Hoje deve ter muito mais. Pessoas com cadeiras de rodas se movimentando, mas há uma grande dificuldade. Quando a gente traz isso para o ponto de vista espiritual, quando a gente enxerga aquilo que o Senhor... Jesus não falava parábola para ensinar lição de moral, ele estava sendo espiritual. Ele sempre colocava uma figura ali do Pai, do Senhor, e dos servos, e daqueles das ovelhas, e por aí vai. Então Jesus estava
Ele não dava ponto sem nó. Então ele falava assim, quando ele falava os cegos, os aleijados, os coxos, os pobres, são os desprezados, aqueles que não acreditam que jamais seriam convidados para a festa, aqueles que têm dificuldade de ir, aqueles que não enxergam. Como é que estamos no mundo? Quando é que estamos antes de sermos convencidos pelo Espírito Santo do amor de Deus? Nós estamos cegos. Nós estamos sem possibilidade de alcançar o caminho. Mas de repente chega um servo. Aleluia. Chegou um servo ou uma serva na minha vida um dia. Eu sei que eu fui servo para muitos. E fala para você assim, ó, você está cego, mas dá aqui a mão para mim, que eu preciso te levar numa mesa. E aí quando o cego, o coxo, o aleijado, o pobre, senta à mesa com o pai, e começa a perceber o pão que tem para ele, e ele começa a comer, a gente vê cego ser curado e enxergar, a gente vê aleijado pulando de alegria, a gente vê coxo saindo andando, a gente vê pobre começar a ser abençoado e desfrutar de uma riqueza que nunca experimentou. Sabe por quê? Porque está comendo do pão dos filhos, o pão que está na grande ceia do Senhor, reservado para os filhos. Aleluia. Essa revelação muda a vida de forma prática. Um servo, ele age completamente diferente de quem é um escravo ou de quem é alguém que não é servo por si só. Um cego e uma pessoa com esses problemas todos que eu mencionei aqui, cego, aleijado, coxo, ele tem dificuldades. E o pobre também, ele tem dificuldades que do ponto de vista são naturais, mas que se alguém se dispõe a ajudá-lo, ele está disposto a superar. Mas quem é suprido em tudo isso, quem está no mundo, por exemplo, e enxerga e acha que enxerga, e tem provisão e acha que tem provisão, e está tudo bem, ele diz, eu não preciso desse convite. Eu já tenho tudo. Por isso que Jesus disse aquilo que ele disse a respeito do rico. É mais fácil, o quê? Um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque muitas pessoas no mundo estão completamente enganadas da sua própria condição. Nós ouvimos algo sobre isso na semana passada. A nossa condição, ela é completamente desprezível, afastada e longe do Senhor. O melhor que podemos fazer é considerado completa inutilidade por Deus. Mas quando nós reconhecemos a nossa condição espiritual, que não tem nada a ver com aquilo que nós podemos ter nessa terra, nós aceitamos o convite, nos colocamos diante do Senhor, diante da mesa, comemos do Senhor e a nossa vida é completamente transformada. Você está entendendo que eu não estou falando de pobreza natural, mas que eu estou falando de pobreza espiritual? Você está entendendo que eu não estou falando para você de cegueira simplesmente natural, mas de algo que nós precisamos enxergar de maneira espiritual? Diga amém se você compreende isso. E aí ele fala o seguinte, ele ordena que encham a casa. O Senhor diz para os servos, olha, esses camaradas não quiseram vir, então vamos encher a casa. Encha a casa de pessoas agora. E ele usa uma palavra forte, obrigue. Obrigue. Porque aí os servos vêm e colocam um monte de gente, mas ainda tinha lugar. Fala, Senhor, fizemos como mandaste, mas ainda tem lugar. Ele falou, saia pelos becos, pelas ruas, pelos cantos da cidade e obrigue as pessoas a entrarem, porque a festa vai começar. Aleluia. Essa palavra obrigação pode parecer forte. Parece forte até por demais para nós. Porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Até quando você vai salvar a vida de alguém, se você obrigar ele a fazer alguma coisa para explicar depois, ele vai ficar bravo com você. Vem cá, eu vou salvar a tua vida. Você vai morrer, o trem passa aqui, você vai perder a cabeça nos próximos 30 segundos. Ele só vai acreditar depois que ele vê o trem passando. Mas até lá, vai ficar ruim. Então quando você fala assim, como é que Deus pode me obrigar a fazer alguma coisa? Como é que Deus pode obrigar alguém? Mas peraí, pastor, o Senhor não é gentil? O Senhor não é amoroso? Essa palavra, chama hesed no original, ela tem o sentido de conquista também. Quando a gente é obrigado, a graça é algo que nos conquista. Diga isso comigo, a graça é conquistadora. Agora deixa eu perguntar para você, a graça já te conquistou? Você é conquistado pela graça de Deus? Quando você é conquistado por alguma coisa, você fica constrangido, você se sente obrigado com aquilo. Sim ou não? Eu me sinto obrigado, mas com um prazer enorme a fazer muitas coisas para os meus filhos. Para minha esposa.
é uma obrigação de favor recebido. E não de responsabilidade imposta. Eu tenho prazer em fazer determinadas coisas que para outros seriam um completo fardo. Nós temos prazer em servir ao Senhor e fazer aquilo que agrada o coração dEle quando nós somos conquistados por essa graça. Então, de certa forma, nós nos sentimos obrigados a responder a Deus, ao chamado, ao propósito, aos impulsos dessa graça, porque fomos conquistados por ela. Então não é a ênfase e a intensidade da palavra, não é em nada mentirosa. Uma vez que quando você é pobre, cego, aleijado e coxo, e recebe a possibilidade de sentar numa mesa, onde migalhas têm poder de curar enfermidades que atormentam a vida inteira, mas você pode comer da fatia mais completa do pão, quando você percebe isso, você se sente completamente estúpido, se não cumprir com a obrigação de sentar-se naquela mesa e desfrutar daquele favor e daquela graça maravilhosa. Seria uma completa burrice, me perdoe a palavra, você não aceitar aquilo. Por quê? Porque você está desprezando o bem maior que você poderia receber, não é só em vida na terra, mas é por toda a eternidade. Então desprezar o convite para a ceia implica em condenação, e em condenação eterna. E o que o Senhor fala para nós nessa manhã tão preciosa de alegria, é que Ele tem convidado a muitos. E que talvez você já está sentado à mesa comendo do pão dos filhos. Mas talvez o Senhor esteja te chamando hoje para e esteja descortinando diante dos teus olhos algo que você ainda não viu. Talvez você ainda está cego. Talvez você ainda está aleijado e não tem forças para chegar aonde precisa chegar. Eu quero dizer para você, tem servos aqui. Tem servas aqui. Agarra num servo. E o servo está sempre disposto a convidar. Ele vai para todo canto e volta. Senhor, não encheu ainda, o que eu faço? Ele fica até meio perdido, mas ele vai procurar alguém. Talvez esteja me ouvindo e ainda não se encontrou. Eu quero dizer uma coisa para você. Você também é convidado para a grande ceia. Aleluia. Eu quero concluir e terminar falando sobre o privilégio de estar na mesa do rei. E se tem um quadro maravilhoso da palavra de Deus que fala sobre isso, é o quadro de 2 Samuel, capítulo 9. Quem lembra do que está escrito lá? A história de Davi e Mefibosete. Davi e Mefibosete, não precisa projetar nada, tá? Davi e Mefibosete pintam um quadro maravilhoso da generosidade, da graça e do favor de um rei sobre a vida de uma pessoa completamente necessitada, como esses aqui descritos na parábola de Jesus. Davi, no momento em que ele era rei, tinha acabado de assumir o governo, e havia muito temor por parte daqueles que faziam parte da família e do hall de amigos e das pessoas que eram envolvidas com Saul. Havia um grande temor, porque normalmente quando um rei novo assumia e havia inimizade entre um reinado e o outro, era exterminada toda a geração do rei anterior. E vocês sabem que houve alguns probleminhas entre Saul e Davi, sim ou não? Você conhece a história, né? Davi foi perseguido como um cachorro por Saul, porque Saul queria matar ele de qualquer jeito, quando percebeu que ele havia perdido a essência do Senhor na sua própria vida, e que Davi era aquele que Deus estava levantando. E aí, ele assume o reinado, ele é o rei, ele está na posição do maioral da nação. Mas ele havia feito uma aliança com o filho de Saul. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Saul tinha filhos, e um deles era apegadíssimo a Davi. Ele se chamava Jonatas. Havia uma aliança entre os dois. A Bíblia fala de um laço de alma que havia entre esses dois homens. Então a gente tem a figura de Davi, a gente tem a figura de Jonatas, e Davi, na condição de rei, ele fala assim: eu me lembro da aliança que eu tinha com o meu amado Jonatas. E eu preciso honrar essa aliança. Fala para os seus servos: procurem, por favor, alguém da descendência de Saul, ou seja, da descendência de Jonatas,
para que eu possa usar de bondade para com esta pessoa. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3. Procure alguém para que eu possa manifestar bondade. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Você já pensou você ser alvo de uma bondade assim? Você está parado e alguém decide falar assim, procure alguém da descendência do pastor Jonas, porque eu quero usar de bondade para com ele. Aí o Danilo vai ficar, a Débora, o Heitor, o Henrique, vai chover na minha horta. Alguma coisa vai acontecer. Foi exatamente o que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Nessa história, Davi representa Deus, o rei. Aquele que tem todo o poder para fazer o que quisesse fazer. Jonatas está numa figura de Cristo. É aquele que tinha aliança com Deus. E a casa de Saul toda era a humanidade caída. Olha que figura linda, que quadro maravilhoso. E aí, sempre que Deus, o Pai, ele se lembra da aliança que ele mesmo fez com Cristo, ele quer manifestar bondade na vida da humanidade. Sempre que Deus lembra da aliança, ele quer manifestar bondade. É por isso que nós devemos orar, crendo na nossa justificação pela fé. Porque quando Deus vê Cristo em mim e em você, ele tem prazer em manifestar bondade. Aleluia. Jonatas significa dom de Deus. O nome Jonatas significa dom de Deus. Que nos faz claramente lembrar de Cristo. Que foi o dom de Deus que nos foi dado pelo Pai. A Bíblia fala sobre isso também. A gente costuma pensar que essa aliança, que nós temos uma aliança com Deus. A gente sempre fala isso, eu tenho uma aliança com Deus. Tem uma música, eu tenho uma aliança com Deus, no fogo do altar. É isso a música. Entendeu? Pegou? Nós já tocamos ela aqui, inclusive. Nós temos uma aliança com Deus. Quem fez a aliança não foi nem a gente. A gente é filho de quem na fé? Abraão. Certo? Nós também falamos que Abraão fez uma aliança com Deus. Lá no capítulo 15 de Gênesis, a gente vê Abraão fazendo o quê? Partindo animais ao meio. E aí há um fogareiro, a Bíblia fala, um fogareiro e uma tocha que passam pelos animais, fazendo o símbolo do infinito, do 8, firmando a aliança entre Deus e Abraão. Mas é muito interessante a gente perceber uma coisa. Assim como lá com Abraão, também com Deus e Cristo, a aliança foi definida entre eles. Deus e Cristo. Inclusive lá com Abraão. Porque quando a aliança está sendo firmada, a Bíblia fala que Abraão cai num sono profundo. Ele apaga. Apaga completamente. E quando acorda, a aliança já está feita. E o fogareiro e a tocha apontam para Deus e Cristo. Deus decidiu na eternidade que para remir o homem do seu pecado, ele precisaria enviar-se a si mesmo. E alguém que seria completamente homem, completamente Deus, seria o elo de ligação novamente entre a humanidade caída e Deus. A parte de Deus que veio, do Deus triuno que nós cremos, foi Jesus. E depois de assunto aos céus, deixou o Espírito para que nós pudéssemos continuar sendo consolados, apoiados, incentivados, motivados, convencidos por Ele, por esse Espírito. Então, a única parte que Abraão teve na aliança foi o quê? Crer. Porque a Bíblia fala que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Não é Abraão fez uma aliança com Deus e isso foi imputado por justiça. Ele creu naquilo que ele nem viu com os olhos carnais dele, mas Deus falou para ele, estou fazendo uma aliança com você. E você, que é filho de Abraão, e eu que sou filho de Abraão, filhas de Abraão, nós estamos inseridos na aliança para a salvação e para o banquete da grande ceia, quando nós cremos naquilo que os olhos não viram. Nós não estávamos lá 2018 anos aproximadamente atrás, vendo Jesus no Calvário. Hoje eu terminei de ler o Evangelho de Marcos. Ele é bem mais resumido a respeito da crucificação. Ele é bem mais enxuto no que diz respeito à crucificação. Mas você vê um Jesus cravado na cruz e pessoas que perceberam depois que ele morreu, quem ele era. Pessoas viram.
A Bíblia fala que tem um soldado que quando viu e ouviu o expirar final de Jesus, do está consumado, ele creu. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Por quê? Porque aconteceu um monte de coisa naquela hora. Nós não vimos. Mas a Bíblia fala, feliz é todo aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Eu queria convidar você a ficar de pé se você crê. Quero fazer algumas perguntas para você orar junto comigo. Primeiro, você aceitou o convite para a grande ceia? Não sei. Segundo, você faz parte da aliança por meio da fé? Medite sobre isso que eu vou perguntar agora para você. Você tem comido do Senhor na ceia? Nós nos reunimos hoje para tomar a ceia. E quando nós tomamos a ceia, comemos do Senhor. Quantos comem do Senhor aqui? Você tem se alimentado do Senhor todos os dias da sua vida? Você tem desfrutado do pão que o Pai preparou para os filhos? Aí eu quero perguntar uma última pergunta para você. Me escute. Quais são os sinais da transformação que está acontecendo na sua vida por estar sentado à mesa e comendo do pão que está disponível para os filhos? Quais são os sinais? Diga para a pessoa do seu lado, isso aqui é um sinal claro do que Deus fez comigo depois que eu comecei a comer da mesa da grande ceia. Tem algum sinal? Acho que eu lancei algumas boas perguntas para compartilhar na célula aqui, não? Feche os seus olhos por um instante. Eu queria fazer um apelo aqui. Se tiver alguém que está me ouvindo agora e nunca foi convidado, ou nunca se sentiu convidado, ou está se sentindo convidado agora, para fazer parte dessa festa, desse banquete, para comer do Senhor, nunca disse com a sua boca, eu aceito o convite para fazer parte desta bênção. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui na frente e eu quero orar com você. Mais do que isso, a você que já é servo, você que já está à mesa, eu queria que você adorasse. Pode ser aquela mesma música que nós cantamos na hora do louvor, tá? Eu queria que você que é servo já, quantos servos tem aqui? Digam amém. Que você adorasse o Senhor com todo o seu coração. E você que deseja isso, vem aqui para receber o maior presente do maior convite da sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor.